A neurocirurgia é uma especialidade da medicina que trata as doenças que afetam o sistema nervoso central. São problemas que interferem no funcionamento do cérebro, mas podem atingir também a coluna, a medula e os nervos cranianos e periféricos. Fazem parte dessa lista doenças vasculares, como os aneurismas, doenças degenerativas, como Parkinson, e ainda os tumores e traumas provocados por acidentes. Neurocirurgia. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, um dos mais renomados do país, com mais de 4 décadas de experiência na área. Ele que é diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, nome, aliás, que é uma homenagem ao pai do nosso convidado, que foi pioneiro da microneurocirurgia no Brasil. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Muito obrigado, Fátima. Vamos começar falando do que a gente já sabe do nosso cérebro, né? Quanto conhecemos do cérebro humano? Olha, eu acho que muito pouco. Na realidade, a gente não conhece a parte principal, né? Que é o que nos diferencia, né? Que é a consciência, como é que se dá a consciência, como é que funciona o mecanismo simbólico, né? Como é que surgiu a linguagem. Então isso tudo é muito misterioso. No que diz respeito ao controle dos movimentos, a gente já tem algum avanço. Você já vê até em programas de televisão, a pessoa consegue comandar membros artificiais. Então, nessa parte motora, você já consegue decifrar e ter um algoritmo e tudo. Mas na parte psíquica é que está o mistério, né? E eu acho que isso é que vai nos diferenciar sempre da inteligência artificial e das coisas mecânicas, porque a criatividade, a religião, todo o amor, todas essas... Não tem exame de imagem que mostre, né, doutor? Mostre e não tem como reproduzir isso num algoritmo, né? Então eu acho que essa é a parte mais desconhecida do nosso cérebro. Vamos falar então um pouquinho das principais doenças do sistema nervoso? Vamos. Vamos começar com o AVC? Vamos. O AVC é a doença do século. Quer dizer, não é não. O do século são as doenças neurodegenerativas. Mas é uma doença muito importante, porque é uma das principais causas de morte e, pior do que isso, de sequelas, né? Então, o cérebro é um dos poucos órgãos que deixa sequela. Quer dizer, se você tiver um infarto cardíaco grave, você vai morrer ou você vai não vai poder subir escada ou fazer um esforço maior e é tudo, né? Agora, se você tem um acidente vascular cerebral, você pode ficar anos em cima de uma cama, ou sem falar, ou sem mexer. Enfim, são sequelas gravíssimas. Então, é uma doença que tem que ser atacada com muita atenção. Durante até recentemente, durante muitos anos, nós tínhamos muito o que fazer. Os AVCs eram tratados em casa. E isso, a proporção que foram surgindo mais recursos, houve um cirurgião americano que escreveu um editorial sugerindo que se trocasse o nome, ao invés de acidente vascular cerebral, para que se chamasse de ataque cerebral, para as pessoas, quando têm uma dormência, não acharem que é porque estão nervosas ou porque é uma bobagem, mas que estão tendo um ataque cerebral. Elas têm que correr para o hospital, porque ali é o momento de reverter isso. Tem a chamada janela, né? Exatamente. É o tempo hábil. É o tempo que você tem, que não é igual para todo mundo, são uma janela arbitrária, né? Então, tem pessoas que suportam ficar com uma artéria fechada 24 horas, porque tem uma boa circulação colateral, e tem outros que em 15 minutos já infartou. Mas essa janela é uma média, é uma janela que tem essa esperança de reverter, de diminuir as sequelas, né? Chegando no serviço especializado, durante essa janela, é possível reverter totalmente? Pode reverter totalmente. E você vê, os exames melhoram de maneira espetacular. Você vê aquela artéria fechada, uma artéria calibrosa, e faz a medicação, ou entra com catéter, vai lá tirar, e aquilo abre, o sangue volta a circular. Então, se você não consegue, às vezes, reverter todo, mas pode reverter em grande parte, e muitos ficam assintomáticos. Então, hoje, os hospitais com mais recursos já têm equipes de emergência para o AVC. Quer dizer, quando chega o AVC, toca ali aquele alarme. Prioridade máxima. As pessoas que estão envolvidas já se juntam e aquilo tem um momento de fazer. Então, isso vem mudando o atendimento desses pacientes que eram considerados
sem ter o que fazer. Até 20 anos atrás, 30 anos atrás, os doentes eram tratados em casa, não tinha o que ser feito. Agora, tem dois tipos, né, de AVC, eu estou falando do AVC isquêmico, que é aquele que a artéria entope, né? E aí falta sangue. Irrigação para uma parte do cérebro. Exatamente. Então, tem o hemorrágico, né? Tem o hemorrágico. São duas coisas diferentes. O hemorrágico, ele é grave também, e ele pode, em parte, ser prevenido. Algumas causas de hemorragia podem ser prevenidas, como os aneurismas, né? Os aneurismas cerebrais, que são uma das causas de morte súbita em jovens, eles podem ser diagnosticados antes de se romperem. E isso de uns anos para cá. Quer dizer, eu sempre bati muito nisso, porque há uma tradição, uma cultura de se fazer check-up do pescoço para baixo. E isso se explicava há uns anos atrás, quando os exames eram muito invasivos para o cérebro. Mas hoje você faz uma angiorressonância, que é um exame que leva 15 minutos, não precisa de contraste, e você fica sabendo se tem um aneurisma ou não. Então, eu acho que não há mais razão para quem faz check-up deixar de fora a investigação do cérebro. Quando o aneurisma rompe, metade das pessoas vão falecer, por mais que sejam bem tratadas. No final de 30 dias, metade terá morrido. E se você opera ou trata antes de sangrar, o risco é de 5%. Então são duas doenças inteiramente diferentes. Isso porque houve uma evolução muito grande, né? É grande, e agora precisa os próprios médicos e os doentes se conscientizarem que tem que, quando for fazer um exame do coração e do abdômen, tem que fazer o crânio cérebro também, no check-up. Lógico. Na rotina. Lógico, não tem porquê. Qual o trabalho do neurocirurgião no caso do AVC? Que tratamentos estão disponíveis hoje para reverter essas sequelas? Olha, no AVC hemorrágico, ele é a pessoa principal, seja para drenar o hematoma, para tirar o coágulo que se formou, seja para operar o aneurisma, evitar que tenha uma segunda hemorragia. Então, no AVC hemorrágico, o cirurgião é o principal. E no AVC isquêmico, até agora era um campo exclusivo do neurologista clínico, mas o cirurgião vem entrando, quer dizer, os tratamentos mais invasivos começam a entrar no AVC isquêmico. Então, a primeira tentativa do AVC isquêmico é a injeção na veia, a injeção venosa de um trombolítico para desfazer o coágulo, o que está entupindo a artéria. Se isso não funciona, ele já vai direto para o cateterismo. Então, o radiologista intervencionista, com o catéter, tenta desobstruir. E hoje já está para a terceira etapa. Se ele não conseguir, entra o neurocirurgião, que ele vai abrir a artéria e tirar o coágulo. Em alguns lugares nos Estados Unidos, na Europa, já estão partindo direto para a cirurgia, pulando a segunda etapa. Quer dizer, faz a primeira, não funcionou, vai direto para a cirurgia, abre e tira o coágulo. Então, o neurocirurgião está começando a participar também dessa etapa do tratamento do AVC isquêmico. E o Parkinson? O Parkinson é uma dessas doenças degenerativas que está aumentando de incidência. Quanto mais idosa a população e que aumenta progressivamente, maior o número de casos de Parkinson, né? O Parkinson é causado por um acúmulo de mutações genéticas, quer dizer, ao longo da vida todos nós vamos tendo mutações, células que se dividiram mal, e quanto mais você vive, maior o número de mutações. Então a tendência com a maior população de idosos é ter um maior número de doentes com doença de Parkinson. E a doença, o primeiro tratamento é medicamentoso, quer dizer, falta a dopamina e você pode repor a dopamina como comprimido. E se em algum momento algum sintoma não for controlado, um tremor que a dopamina não controle, uma rigidez que a dopamina não controle, então entra a cirurgia não para curar, mas para melhorar a qualidade de vida. Então ela pode acabar com aquele tremor, pode acabar com aquela rigidez excessiva. Então a cirurgia tem um tratamento coadjuvante na doença de Parkinson. São dois tipos de cirurgia, né, doutor? O planejamento é basicamente o mesmo. O que se fazia, o que se ainda faz muito, é provocar uma lesão em determinados núcleos do cérebro e com isso interromper o tremor ou relaxar o paciente. Só que existe um risco de coagular em excesso ou um pouquinho fora do lugar, porque esses núcleos têm 2, 3 milímetros. Então, se provocar um resultado indesejável, não há como retroceder, a lesão está feita. Então, o que se desenvolveu foi o estimulador, que funciona como se fosse um marca-passo,
a colocação do eletrodo é igual como se faz para a lesão, só que ao invés de fazer a lesão, liga aquele aparelhinho elétrico que inibe aquele núcleo da mesma maneira. E se o doente não ficar satisfeito ou se houver algum efeito colateral, é só desligar. E se a doença piorar, você também pode aumentar. Então é uma coisa mais moderna. Isso ainda não está numa rotina ampla no serviço público, porque é um aparelho muito caro. Mas a tendência é que essas coisas vão se tornando mais acessíveis. Então ainda se faz muita lesão, não só no Brasil, mas na maior parte dos países do mundo. Uhum. E os resultados têm sido bons? Ah, sim. Melhora muito a qualidade de vida. Não cura, mas melhora muito a qualidade de vida. Aquele doente que ficava em casa, não queria ser visto tremendo, porque o tremor é constrangedor, aquilo acaba. Ele vai ao cinema e ninguém vai ver que ele tem Parkinson. Então ajuda muito na qualidade de vida. E é uma cirurgia que não é assim tão invasiva, na verdade, né? É uma cirurgia mais de precisão. Você tem que acertar aquele núcleo que tem 2 milímetros, 3 milímetros, tem 2 ou 3 alvos diferentes que você pode escolher de acordo com o sintoma que predomina, se é o tremor, se é a dificuldade para andar, se é o... E aí você, uma vez que escolheu, faz uma ressonância, uma tomografia já com o aparelho preso no crânio, e o computador, você marca o ponto que quer atingir, o computador te dá as coordenadas X, Y, Z, e aí você vai para o centro cirúrgico e o aparelho, enfim, monta aquele equipamento e ele conduz a agulha exatamente naquele ponto. Em geral se faz com o doente acordado para que ele possa informar o que está sentindo antes de fazer a lesão ou mesmo antes de deixar o eletrodo, faz uma estimulação e o doente diz, se você estiver tremendo, ele para na hora. Então você sabe que parou. Uma vez fazendo esse teste num doente já estava tremendo há mais de 10 anos, na hora que parou, que ele olhou para a mão e disse, doutor, o senhor é o Copperfield. Ele achou que fosse uma mágica, entendeu? Então aquilo é imediato, você sabe que está no ponto exato. E aí você ou faz a lesão ou deixa o eletrodo para ligar depois no estimulador, entendeu? Então é uma cirurgia muito gratificante, porque pode dar uma qualidade de vida muito melhor. E o resultado é imediato, né? E o resultado é imediato, quer dizer, não é uma doença como um tumor, uma coisa que você vai salvar a vida, mas às vezes você devolve a vida para um doente que estava inteiramente constrangido. Eu tive um doente que nós operamos, que às vezes o resultado, o médico às vezes fica mais satisfeito que o doente, porque ele sempre espera a perfeição, né? Nós uma vez pusemos um estimulador num paciente que já estava com tremor intenso e rígido, mas ele não ficou feliz, porque ele achava que de vez em quando mexia um pouquinho aqui ou ali. E aí um dia ele foi fazer uma viagem internacional e acabou a bateria, já tinha 4, 5 anos. E ele ficou rígido, feito uma estátua, teve que voltar de maca. Aí ele se deu conta do quanto aquilo estava sendo útil a ele, entendeu? Nunca mais reclamou de nada. E andou sempre com a bateria, E né? andou sempre com a bateria. Então ajuda muito. Agora, é uma doença que, não tratada corretamente, ela tem uma evolução, vai dando essa rigidez, né? E pode ir comprometendo seriamente, né? Na realidade, a doença é progressiva, independente do tratamento. Mas hoje você tem muitos recursos medicamentosos e a cirurgia, então você consegue que os pacientes levem uma vida com qualidade, não inteiramente normais, como se nada existisse, porque tudo tem um limite, não é perfeito, mas a qualidade de vida é bastante boa. Normalmente acomete pessoas já na terceira idade, né? Isso. Mas pode também... Você sabe tudo, hein? acontecer em o que pessoas chama de mais Parkinson jovens, né? juvenil. É um Parkinson que surge entre os 30 e 40 anos, às vezes até mais cedo. Esses casos não são os mais frequentes e é um tipo de Parkinson que predomina a rigidez. Em geral, eles não têm tremor, mas eles ficam muito rígidos, com muita dificuldade para andar. E esses acabam sendo operados. Esse grupo se beneficia muito da cirurgia. Até porque a cirurgia não é indicada para todo mundo, as pessoas muito mais velhas. Isso também. Quer dizer, tem um limite, né, do que a doença é degenerativa, os neurônios vão morrendo. E quando você bota um estimulador, é para estimular os neurônios. Mas se eles já estão em número pequeno, degenerados, doença muito avançada, você às vezes não tem muito o que estimular, né? Então, depois de muitos anos de doença, em geral pessoas já com muita idade, aí é o próprio envelhecimento que traz um limite no resultado, né? Aí o risco-benefício... O resultado está muito na escolha do paciente, qual o doente que vai operar, quer dizer, não é para todos.
Então, um doente que tem dificuldade para deglutir, por exemplo, quando a doença está avançada, ou tem muito desequilíbrio, esses 2 sintomas não melhoram. Então, muitas vezes, até a deglutição pode piorar, quer dizer, seria uma contraindicação para operar. Então, você tem que ter um pouco de vivência para ver qual doente que tem chance de se beneficiar. Quando não operar. Quando não operar, e não fazer uma cirurgia à toa, e qual doente, qual sintoma que é bom de tratar, entendeu? Por falar em sintoma, quais são os primeiros sintomas do Parkinson? É verdade que a perda de olfato, uma mudança no olfato, na percepção? É verdade, isso não ocorre em todos os parkinsonianos, mas é frequente, não é raro as pessoas que percebem a perda do olfato e mais para frente vão desenvolver a doença de Parkinson. Isso é um sintoma que eu não gosto muito de anunciar, porque tem tantas outras causas para a perda do olfato. Às vezes a pessoa fica achando que vai ter Parkinson e não vai ter nunca. Mas é realmente ligado, não todos os casos, mas muitos doentes começam com a perda do olfato sem se dar conta que um dia vão ter Parkinson. O sintoma típico é o tremor e geralmente de um dos lados, principalmente. Sempre começa por um lado. Quando começa dos 2, já não é a doença típica, a gente chama de parkinsonismo, quer dizer, parece, mas não é uma variante, entendeu? E normalmente também não responde ao tratamento como doença de Parkinson. A doença de Parkinson começa de um lado só, e em alguns doentes fica sempre de um lado, mas a maioria aos poucos vai passando para o outro. E cada caso evolui de uma maneira, uns de maneira mais rápida, outros mais lenta. Mas é uma doença que eu acho que a genética vai resolver futuramente, como muitas outras doenças. Ok, você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/fmpfase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre neurocirurgia. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre neurocirurgia. Nosso convidado é o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. Dr. Niemeyer, e a epilepsia? A epilepsia é outra área da neurocirurgia, é outra doença que também vem mudando muito o conceito e o tratamento, né? A epilepsia a epilepsia é um nome que ficou muito estigmatizado, né? Então, às vezes a pessoa tem uma convulsão no decorrer da vida e acha que é epilético. Não, não é isso. A convulsão, que é a manifestação mais conhecida da epilepsia, nada mais aliás, todas as manifestações da epilepsia, as várias formas, todas elas são uma reação cerebral, como tossir da garganta, espirrar do nariz. Você irrita o cérebro, aquilo descarrega uma eletricidade que provoca a epilepsia. Dependendo da área do cérebro, você pode ter uma epilepsia de uma forma, de outra. A epilepsia mais conhecida é aquela que o paciente cai e que se bate, que chamamos de grande mal, generalizada. E tem outras que a pessoa perde a consciência por alguns segundos, só pisca os olhos e é uma crise. Então você tem inúmeras formas de crise. Hoje, com a quantidade de remédios, são poucos, não vou dizer que são tão poucos, mas são 1/3 dos casos não se consegue um controle absoluto. Quer dizer, a maioria dos pacientes, você com um comprimido ou 2, aquele paciente leva uma vida normal, tomando um remédio que não vai curar, mas vai evitar que ele tenha crise. Então, esse terço, ele é investigado porque algumas formas de epilepsia podem melhorar muito ou até ser curadas com a cirurgia. Então, lá no Instituto do Cérebro, nós temos um setor de epilepsia que é voltado para esses casos de difícil controle. Então, esses pacientes são submetidos a uma série de exames para tentar localizar o foco e ver se é uma situação passível de um tratamento cirúrgico. Então, um dos exames mais especiais é um que se faz num quarto com uma estrutura de CTI. O paciente é monitorizado com eletroencefalograma por 24, 48 horas, às vezes mais, se necessário, e é retirada toda a medicação para que ele tenha a crise. Então a crise é filmada, tem uma câmera filmando, e o eletro é permanente. Então com isso você consegue detectar em que lugar do cérebro começou a crise, e você está vendo a crise, se o médico não estiver presente, vai ver depois, quando começa a crise, que tipo de crise é.
E isso é um dos exames mais importantes para você localizar onde está a crise. E aí você vai na ressonância para ver qual é a alteração que possa ter ali, e aí você vai selecionando os casos que podem ser operados e você tem resultados muito bons. E como é que é essa abordagem cirúrgica? Como é que é essa cirurgia? Essa cirurgia, por exemplo, é muito comum em crianças ectopias, que se chamam, quer dizer, na formação do cérebro, os neurônios que deveriam caminhar para o córtex, às vezes tomam uma direção errada, então formam um nicho de neurônios que funcionam independentes e descarregando. Então, se você localiza isso, você tem que ir lá e retirar isso. Então, tem que abrir o crânio, tem uma série de equipamentos que você usa para localizar e faz a retirada daquela área, muitas vezes fazendo um eletro direto no cérebro, estudando a eletricidade daquela região, para ter certeza que o foco foi todo removido. Então, isso é uma subespecialidade da neurocirurgia e que é muito importante, porque tem pessoas que estão totalmente fora da sociedade e que voltam a ter uma vida praticamente normal depois que interrompem as crises. Algumas pessoas que têm várias crises por dia. Uhum. Então, essa é uma área importante e muito interessante da neurocirurgia. Normalmente é por um crescimento anormal em área... Por o seguinte, no adulto, quando a convulsão começa no adulto, a epilepsia começa no adulto, você tem que sempre pensar que haja uma doença, porque que alguma coisa está irritando o cérebro. Então, o primeiro sintoma de um tumor cerebral é uma crise convulsiva. E, às vezes, mesmo tratando, a cicatriz pode transformar aquele doente num epilético. Quer dizer, ele não nasceu com aquilo, mas ele se tornou por causa de uma doença que lesou o cérebro, às vezes depois de um traumatismo craniano, forma uma cicatriz, e aquela cicatriz provoca descargas elétricas e o paciente fica epilético. Então, quando você consegue controlar com remédio, também está resolvido, e quando não, esses doentes são estudados para ver se é possível remover aquela estrutura normal e que ele possa voltar à sua vida. Uma das cirurgias mais utilizadas no mundo para epilepsia é chamada de amígdalo-hipocampectomia. É um nome complicado, mas é uma cirurgia que foi descrita na Santa Casa do Rio de Janeiro por meu pai em 1954. Então, numa época que não tinha microscópio, não tinha ressonância, não tinha nada disso. E essa cirurgia hoje é a cirurgia mais utilizada no mundo e são os resultados espetaculares. Então, até por essa tradição, nós procuramos apoiar muito lá no Instituto do Cérebro o desenvolvimento da cirurgia da epilepsia, que é uma área muito especializada e que poucos lugares que não sejam universitários estão preparados para fazer. Dá para dar uma ideia assim do percentual que é possível resolver com cirurgia? Da epilepsia? Sim, desses casos mais graves que não respondem a medicamentos. Eu te diria que desse 1/3 que não responde, você consegue resolver com a cirurgia um terço desse 1/3. Que parece pouco, mas é muito pelo volume de pacientes. É muita gente. Corresponde à maior parte dos pacientes do Instituto Estadual do Cérebro? Não. Em termos de ambulatório, sim. Em termos de ambulatório, sim. Em termos de cirurgia, não, porque os tumores são os mais frequentes, os aneurismas, isso é mais... E, na realidade, você tem um número enorme de pacientes com epilepsia e você vai filtrando e tem uma faixa que você consegue resolver. Mas é uma faixa significativa de pessoas que voltam a ter uma vida normal, ou quando não controla toda. Às vezes é um doente que não responde ao remédio e passa a responder, quer dizer, tomava o remédio, tinha crise. Depois da cirurgia, ele continua precisando do remédio, mas não tem mais crise. Então você consegue resultados bons também, que não são perfeitos, mas que são bons. Vamos falar dos tumores, então? Tem benignos, tem malignos, mas provocam um impacto muito grande na vida das pessoas e respondem por um número grande aí de cirurgias, né? É muito, muito grande. A neuro-oncologia é uma especialidade que cresceu muito nas últimas décadas, em função do desenvolvimento da genética, todas as técnicas de biologia molecular, que até foram muito estimuladas pelo estudo das células-tronco. As células-tronco acabaram frustrando um pouco, porque até agora não mostraram a que vieram, né, porque parecia que iam substituir tudo, mas isso trouxe o estudo dessas células trouxe um entendimento muito grande do funcionamento celular, que resultou em um grande progresso no tratamento do câncer.
Então, até uma década atrás, os doentes eram tratados todos da mesma maneira. Você operava, fazia rádio, fazia quimio. Hoje não, você opera um tumor, estuda a genética do tumor, vê se ele, pela genética, você já faz uma previsão de sobrevida daquele doente, se ele vai responder à quimio ou à rádio, dentro da quimio qual é o remédio melhor. Então o tratamento vai ficando cada vez mais personalizado. E preciso, né? E preciso. E isso então trouxe muito interesse nessa área, porque tem tido muito progresso e muita novidade. E lá no Instituto do Cérebro, a neuro-oncologia representa 70% do movimento cirúrgico. E tem muito vascular, aneurisma e tal, mas os tumores, não só os tumores mais malignos, mas mesmo os benignos, se somar tudo, vai aos 70%. E hoje a cirurgia ela é muito mais precisa, né, doutor? A cirurgia hoje é uma cirurgia de precisão. Você tem, até poucas décadas atrás, você não tinha nenhum exame durante a cirurgia. Então você fazia uma tomografia, que já era um grande avanço, mas durante a cirurgia era só o olho do cirurgião e o bom senso. Hoje você tem o ultrassom, o navegador, a própria ressonância dentro do centro cirúrgico. Você tem uma série de equipamentos que te orientam dentro da cirurgia. Tá? Esse aparelho que se chama de navegador, que é um equipamento que você usa um estilete que eles comunica por radiofrequência com uma antena que liga no computador, transmite para o computador. Então você, quando bota aquilo no cérebro, ele te mostra na tela onde você está na ressonância. Se está mais para baixo, mais para... enfim. Tanto que o nome é navegador. Então isso permitiu você reduzir o tamanho das aberturas, te dar mais precisão. Então as cirurgias hoje são muito mais precisas e seguras do que eram antigamente. Você raramente tem uma surpresa na cirurgia hoje em dia. Você abrir achando que é uma coisa e é outra, pode acontecer, mas é muito raro. Você hoje tem uma precisão nos exames e tudo que você já entra sabendo o que vai encontrar, o que vai poder fazer. E as cirurgias hoje são muito mais seguras. E as incisões também são menores, né? Antigamente tinha que abrir mesmo, e era um esforço danado, a gente abre ainda, mas né? hoje você vai com o navegador, você pelo lado de fora marca o ponto exato onde está a lesão. Isso faz com que você possa reduzir muito. Antigamente raspava-se a cabeça toda do doente. Em alguns lugares ainda se faz, mas não devia. Hoje a gente não raspa mais a cabeça do doente. Você vê em cirurgia plástica, eles fazem aquele caminhozinho de rato ali e faz a cirurgia, né? Puxa e tal. A gente faz a mesma coisa, você marca onde vai abrir, tira um pouquinho de cabelo suficiente para fazer a incisão, então tudo ficou muito mais fácil, né? Antigamente você raspava a cabeça do doente, ele em 15 dias estava bom da cirurgia e ficava 6 meses sem poder trabalhar porque estava careca. Então hoje, depois de 15 dias, ele passa o cabelo para o outro lado, ninguém está vendo e ele está levando a sua vida, a recuperação é mais rápida. Então tudo, até nessa parte estética, ficou mais fácil. E memória? Perda de memória, Alzheimer, o que temos de evolução? Olha, a perda de memória é uma coisa natural que aconteça, porque se todo o seu organismo está ficando mais fraco, você não consegue mais subir na árvore, não consegue mais jogar futebol, e também a memória não pode ser igual, quer dizer, assim como a sua musculatura, seu sistema esquelético vai ficando mais gasto, a sua memória também, quer dizer. Então, até tem pacientes que vão, tem pessoas que vão até, é verdade, mas o natural é que a memória envelheça junto com tudo. Então, nós hoje temos uma quantidade de informações muito grande. E há um limite também do que você possa... Acaba que a memória ela é muito dependente da emoção, do quanto isso te impacta, né? Então, as coisas menores que todo mundo se preocupa, onde botou a chave, onde deixou a caneta, isso não traz nenhuma emoção, não traz... Então, isso é deletado. E aí a pessoa fica preocupada, acha que está ficando com Alzheimer porque esqueceu onde botou a caneta, onde deixou a chave. Isso é a coisa mais comum. Esquecer nome é normal também da idade, né? A população que vai ficando com alguma idade vai esquecendo o nome. E assim como nós usamos óculos para os olhos, automóvel para andar, é natural que você tenha um laptop, um computador... Uma memória externa. Externo, um HD externo, e você vai botando as coisas ali, né? Então eu acho que a inteligência artificial passa muito por isso, porque hoje a quantidade de informações que você tem não é possível. Você tem mais de 1000 trabalhos científicos publicados
eu vi um artigo sobre isso, não sei se era por semana ou por mês. É impossível, quem é que pode ler 1000 artigos? Né? Então você tem que realmente botar isso dentro de um supercomputador e fazer a pergunta e ele te responder. Então esses dados precisos, eu acho que a gente vai usar essa bengala, que é são os óculos, sabe? Que é o nosso automóvel para ajudar na memória. Agora o Alzheimer já é outra coisa, né? O Alzheimer é outra coisa, uma doença que a gente ainda não sabe exatamente por que vem. E que compromete o cérebro como um todo, começando pela memória. Hoje você tem muitos remédios, já se entende um pouco melhor a memória. E você sabe o quanto são importantes os neurotransmissores, essas substâncias químicas que fazem as conexões e tudo. Então você tem hoje há muitos medicamentos que melhoram a performance de uma pessoa com Alzheimer, né? Quer dizer, você hoje tem adesivos que, enfim, que o corpo absorve esses neurotransmissores, então você tem muitos recursos para a memória. Mas o mais importante é que você preste atenção, não em quem tem Alzheimer naturalmente, que é uma doença orgânica, mas na maioria das pessoas é falta de atenção. A pessoa está com a memória ruim, mas não esquece o telefone da namorada, onde botou o dinheiro, as coisas que interessam, aquilo ele não esquece, então ele não está doente, né? Está desatento. Agora, para o Alzheimer ainda não tem muita evolução comprovada em termos cirúrgicos. Não tem nada. Quer dizer, há um caso que ocorreu no Canadá, em que o cirurgião foi colocar um eletrodo nessas que se chama de cirurgia funcional, que se faz para o Parkinson e faz para outras coisas também hoje em dia. Que é a neuromodulação, não é isso? Exatamente, que faz para obesidade mórbida, estão começando a fazer para distúrbios alimentares em geral. E ele colocou o eletrodo mal colocado e o doente teve um surto de hipermemória e ficou com uma memória maravilhosa naquele momento da estimulação. Então achou-se que ali podia ser uma solução para essas deficiências de memória, se bem que o Alzheimer é muito mais do que só memória, né? Mas num dado momento a memória é o que predomina. Mas isso não se conseguiu repetir, quer dizer, outros centros tentaram repetir esse resultado e eu acho que ele próprio, esse cirurgião canadense, não conseguiu repetir o resultado. E eu acho que a solução não é cirúrgica e eu acho que nós ainda estamos um pouco distante de saber. Eu acho que isso é uma doença do século, consequência do envelhecimento da população idosa que vem aumentando. Isso não existia na Idade Média. As pessoas morriam com 30 anos, não existia Alzheimer. Então, Alzheimer é uma doença do nosso tempo, é uma doença do progresso da medicina, que as pessoas estão vivendo mais e vão começar a ter essas doenças que não existiam. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre neurocirurgia. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre neurocirurgia. Nosso convidado é o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. Doutor Niemeyer, e a cirurgia intrauterina? Nos bebês ali ainda dentro do útero? Olha, isso é uma novidade e eu acho que é uma coisa espetacular. Porque essas crianças que desenvolvem a meningocele, hoje você tem a possibilidade de fazer o diagnóstico intrauterino, porque esses aparelhos de ultrassom são tão precisos que você, com poucos meses, você já diagnostica o defeito do fechamento da coluna e a medula fica exposta ao líquido amniótico. E essa exposição vai lesar a medula, os nervos, e essas crianças vão nascer paraplégicas. Então, a cirurgia intrauterina dá uma oportunidade a essas crianças de não perderem os movimentos. Então, nós temos feito, isso é uma coisa nova, que foi que vem sendo feito há poucos anos, e nós começamos a fazer no Instituto do Cérebro tem uns 2 anos, em parceria com a Maternidade Escola da UFRJ. Então eles selecionam as mães que têm as crianças, as gestantes que estão com o neném com esse problema, e até o 5º mês, tem um prazo exato,
e não pode ser antes nem depois, elas são encaminhadas ao instituto e lá então os cirurgiões da maternidade expõem o útero é retirado da pelve e é aberto pelo ultrassom, sabe-se a posição do feto, é colocado na posição que a coluna fique mais na superfície e o neurocirurgião então é quem faz o fechamento e faz toda a reconstrução da coluna que não fechou adequadamente, na maioria das vezes por falta de tomar ácido fólico. Esse é um defeito que teria sido evitado se a mãe já tivesse tomado ácido fólico. No pré-natal. De preferência já no pré-natal também. E então essas crianças, tem um número grande dessas crianças que nascem movimentando as perninhas e dá uma satisfação enorme. E o Brasil, que tinha um índice altíssimo de meningocélites por essa carência, a Anvisa nos últimos, não sei te dizer se 10 ou 20 anos, determinou a colocação do ácido fólico, acho que na farinha, num desses alimentos. E com isso o Brasil, que era um dos principais no ranking mundial, despencou. Ele hoje tem um índice baixo, porque mesmo que as mães não tomem voluntariamente, aquilo está incluído na alimentação. Então diminuiu muito esses casos. E é uma coisa que deve ser sempre divulgada, porque é uma malformação que pode ser evitada facilmente. Nos primeiros meses, até antes, mas nos primeiros meses principalmente. tomando. E se possível, se já for uma gravidez planejada, que já comece a tomar antes. Então a gente recebe essas gestantes lá no Instituto do Cérebro, elas fazem a cirurgia e voltam depois para a maternidade para fazer o acompanhamento. É uma beleza o resultado. Quando filma os neném mexendo as perninhas, é uma emoção. E trauma? Você operou o Herbert Viana, que sofreu aquele acidente. Existem acidentes de trânsito todos os dias? Olha, eu vou te dar um depoimento. Durante muitos anos, eu todo fim de semana tinha que sair para atender trauma, porque a garotada que saía, bebia, se divertia, acidente. Desde que a lei seca foi levada a sério, introduzida, a lei seca no Rio é rígida, os traumas diminuíram muito. Há muito tempo eu não vejo um trauma. O próprio Herbert Viana foi um acidente de avião, mas acidente de automóvel no Rio, você vê pequenos acidentes. Mas e com menos gravidade. E com menos gravidade por conta disso. Há pouco tempo houve um acidente, o rapaz teve uma convulsão dirigindo, mas são fatos imprevisíveis. Agora, aqueles acidentes noturnos com jovens, aquelas tragédias, aquilo não se vê mais, ou pelo menos eu não tenho visto, e acho que a lei seca foi uma coisa muito positiva nesse aspecto. Todas essas regras e regulações de trânsito, de velocidade, de radares, tudo isso contribuiu. É muito importante. É muito importante. E a lei seca, eu acho que é mais porque o álcool tira o reflexo, tira a lucidez, e você acaba fazendo uma bobagem, né? Então acho que foi muito importante. Nesse campo de trauma, houve uma grande evolução também? Como nos outros casos? O trauma criou uma nova especialidade. O trauma criou o neurointensivismo, que é um médico do CTI especializado em trauma. Porque quando você tem um trauma, você tem uma lesão cerebral na hora, como perder um dedo, aquilo cortou, não tem jeito. Então você tem uma área do cérebro que lesou na pancada. Isso a gente não tem o que fazer. Mas aquilo vai gerar um inchaço do cérebro, que se não for bem tratado, vai lesar outras áreas. Vai lesar nos dias seguintes, outras áreas serão lesadas. Então, isso foi se tornando uma doença tratada no CTI, com diurético, com respiração, com hiperventilação e com uma série de outros recursos. E foi virando uma especialidade, evitar o que a gente chama de lesões secundárias. Então, às vezes, o doente entrava melhor do que saía do hospital, porque no decorrer dos dias seguintes, aquilo que era só um inchaço virava uma hemorragia. Então o cirurgião continua acompanhando, porque alguns casos se tornam cirúrgicos, tem que drenar o hematoma, mas de uma maneira geral os resultados melhoraram em função do desenvolvimento das unidades de terapia intensiva, do especialista, do neurointensivismo, entendeu? Isso melhorou muito. E em relação às sequelas, há perspectivas no futuro
de conseguir regenerar essas áreas lesionadas? Olha, existe uma possibilidade. Isso tudo foi uma esperança que veio com o descobrimento das células-tronco. Por outro lado, houve um grande atraso nessa pesquisa, porque inicialmente acreditava-se que só as células-tronco embrionárias poderiam ter essa capacidade de serem pluripotentes e capazes de se transformar em todos os tipos de tecidos. Isso esbarrou num problema cultural, religioso, e houve muita resistência, e isso variava de um país para o outro. E, na realidade, isso só começou a ser utilizado em humanos do governo Obama para cá, quer dizer, a primeira medida do Obama nessa área, foi na primeira semana dele de governo, ele liberou a pesquisa de célula-tronco em pacientes com lesões medulares, que na Universidade da Califórnia, escolheu uma ou duas universidades muito respeitáveis e respeitadas e elas começaram a fazer essa pesquisa. Hoje, os japoneses já conseguiram fazer uma regressão em células da pele que elas voltam à sua forma original e conseguem com isso ter o mesmo efeito das células embrionárias, quer dizer, não há mais essa discussão, não é mais necessário que se use células embrionárias. Então muita gente que guardou o cordão umbilical, guardou não sei o que, não precisa mais de nada disso, porque você faz uma regressão e você tem as células. Na verdade, a gente tem célula-tronco em várias partes do corpo. Em várias partes, é o que exatamente. Então, eu acho que isso vai ter um progresso muito grande. Você vê com frequência nas revistas neurocirúrgicas trabalhos sobre uma especialidade que vem crescendo, que é a neurocirurgia regenerativa, que é exatamente voltado para a regeneração, para retomada de funções, para readquirir de funções, que é especialmente importante para os doentes com lesões de traumatismo raquimedulares e paraplégicos, e isso traz uma esperança muito grande. Então você vê trabalhos em animais, em ratos, já com alguns resultados. Então eu acho que futuramente isso vai acontecer. E uma das outras dificuldades nessa área é que, como as tecnologias vão ficando mais fáceis, você começa, as pessoas em centros menos importantes começam a ter acesso. Então você vê hoje um mundo de lugares oferecendo tratamento de célula-tronco que são vigarices, que são coisas que não têm cabimento, resultados É o outro ruins. lado da moeda, né? Isso tira a credibilidade do tratamento, né? Quando você fala em célula-tronco, uma coisa assim parece uma panaceia. Uma panaceia, quando na realidade tem instituições muito sérias pesquisando, e eu acho que, e abrindo essa nova especialidade, que é a neurocirurgia regenerativa. Que então, poderia ser utilizado também para casos de paralisia cerebral. Para casos de paralisia cerebral, eu acho que tudo que a gente imaginar, um dia vai acontecer, tudo que for bom um dia vai acontecer. Talvez a paralisia cerebral possa demorar um pouco mais do que a lesão da medula ou o outro, mas assim que se consiga dominar a célula-tronco e fazer com que ela obedeça ou que assuma a função que se deseja, nada mais vai ser impossível. E a relação entre doenças neurológicas e doenças psiquiátricas? Isso é mais difícil de medir. De medir até onde vai uma coisa, até onde vai a outra, né? E tem doenças que ainda são misteriosas, como a esquizofrenia, o autismo, e os conceitos mudam. E eu acho que essas doenças têm um componente químico muito grande, algumas até de problemas no desenvolvimento da criança, e defeitos do desenvolvimento, né, do amadurecimento cerebral. Mas, enfim, a gente tem pouca vivência com essa área de psiquiatria. Se bem que até isso está entrando um pouco na neurocirurgia, porque hoje a modulação já está sendo usada para depressão maior. Mas até isso é difícil, né? Qual doente com depressão que pode se beneficiar da neuromodulação? Então você tem que criar uma equipe de psiquiatras e, enfim, todos os profissionais relacionados para ver qual o doente que já tentou todos os remédios ou que tem que não responde aos medicamentos, né? Que justificaria fazer uma tentativa de
Então, neuromodulação. A neuromodulação é aquela técnica que a gente estava falando dos eletrodos, dos né? eletrodos, como a gente diz que é um marca-passo, que as pessoas entendem bem, igual o marca-passo cardíaco, né? Isso porque fica ali estimulando, não é isso? Exatamente, é. Umas áreas para estimular mesmo o funcionamento e outras para Para não... inibir, Então você pode, dependendo de aumentar ou diminuir a estimulação, você pode ativar ou desativar aquele núcleo. E você escolhe o núcleo de acordo com o sintoma. Então, para a obesidade, por exemplo, que tem um componente obsessivo-compulsivo, você usa um determinado núcleo. Para o tremor do Parkinson, você usa outro. Então, a gente chama isso também de cirurgia funcional, porque é uma especialidade que interfere na função do cérebro. Você não está tirando um tumor, nem está tratando um aneurisma. Está devolvendo... Você está alterando a função cerebral. E devolvendo um bom funcionamento, né? Ou pelo menos tentando enquadrar dentro do que a gente considera o normal. É o doente agressivo que você tenta que ele fique mais calmo, é o obeso que você tenta tirar a ansiedade, ou a anorexia nervosa que você bota no núcleo para estimular a fome. Então tem muita coisa vindo nessa área, é uma área também de grande progresso, e isso tudo às custas do modulador que surgiu por causa da cirurgia do Parkinson. Que foi realmente um grande salto, né? Foi, porque abriu para todas essas doenças. Entendeu? E isso foi uma observação de um francês, porque, como eu te disse, antes de fazer a coagulação, a gente estimulava para ver se estava na área certa. E ele viu que estimulando o tremor parava. Então, para que fazer a lesão? Ele botou um estimulador elétrico e deixou estimulando de maneira persistente. O envelhecimento da população abre novos desafios para a neurocirurgia e para a neurologia? Eu acho que a neurocirurgia no futuro vai mudar muito ou vai até acabar, porque as coisas vão ficando mais simples. Quer dizer, você jamais vai curar o câncer com uma cirurgia, seja do cérebro, seja de onde for. A coisa é muito mais complexa do que isso. Então, por que se opera? Você opera porque você melhora a qualidade de vida do doente. Então, você não está curando. Tanto que depois você vai fazer a quimio e tudo, a rádio. E essas doenças vão ser curadas pela imunologia, pela genética. Então, esse progresso que está havendo, eu acho que daqui a 50 anos, 100 anos, vão dizer, imagina que abriu a cabeça. Eu acho que vai caminhar para isso. Essa é a nova fronteira? Eu acho. Nós estamos, por exemplo, no estudo do cérebro, nós fomos referências lá durante a crise do Zika. As crianças nasciam com microcefalia, eram levadas para o instituto e as gestantes também. Então lá nós observamos que o vírus da Zika tinha uma predileção pelas células-tronco do cérebro. Então elas atacavam as células-tronco do cérebro e o cérebro não crescia. Assim como tem vírus que tem preferência pelo fígado, hepatite A, B, tem outros pela meningococos, pela meninge. Esse tem preferência pela célula-tronco. E hoje o conceito moderno de que esses tumores cerebrais malignos se originam em células-tronco tumorais. Então, por que não usar o vírus do Zika, para atacar esses tumores? Então, nós estamos com um projeto na Anvisa, tentando uma autorização. Essa ideia surgiu também em paralelo na USP, num grupo de pesquisa deles. Então, nós estamos tentando juntar os dois projetos para fazer uma coisa só e fortalecer as ideias. Mas, então, eu acho que um caminho desses é que vai mudar o tratamento desses tumores, seja pelo vírus, seja pela imunologia. E a cirurgia vai ter lugar porque, enfim... É um projeto de pesquisa já... É um projeto de pesquisa já ainda não está se fazendo, porque você, para fazer qualquer coisa em humanos, você tem um protocolo muito rígido e tem que ter a aprovação de vários órgãos. Mas nós já estamos no Ministério da Saúde, já estamos em contato com a Anvisa, tentando formalizar para fazer essa experiência. Aquela fase da bancada já foi feita, já chegou? O pessoal na USP já fez em pequenos animais, e nós temos nesse projeto fazer em macacos e, por último, em humanos. Então, nos pequenos animais, o resultado foi? O resultado foi bom. Quer dizer, não de cura, mas do tumor. Quer dizer, foi regressão? feito... Regressão? De regressão dos animais melhorarem. Isso foi feito pela doutora Maiana Zatti lá na USP. Ela fez em cachorros,
com tumores cerebrais, injetou o vírus, o cachorro que estava arrastando a perna voltou a andar. Então ela tem isso tudo documentado e isso não é suficiente para a gente achar que vai dar certo, mas é uma ideia boa, né? Então, se der certo, vai ser É uma luz no fim do túnel, exatamente, né? eu acho que é por aí que as coisas vão se resolvendo. De um problema pode vir uma solução. Isso, vamos ver o lado bom dessa desgraça. Vamos falar de formação, né? Já que a gente está aqui numa faculdade, né, de medicina. Para se tornar um neurocirurgião, são necessários aí pelo menos 11 anos, né? Os 6 de medicina mais 5 de especialização, não é isso? Mas você costuma dizer que para se tornar neurocirurgião é preciso pelo menos 20 anos, né? Nos Estados Unidos, a residência já está em 7 anos. Aqui no Brasil, a sociedade pede 5, mas já estamos tentando pensar para 6. Porque o conhecimento é cada vez maior, a responsabilidade é cada vez maior e existem muitas subespecialidades, como eu falei, da epilepsia, do Parkinson. São 13, né? São várias subespecialidades, mas para você chegar numa subespecialidade, você tem que passar pelo geral. Então aquilo é um caminho que vai, entendeu? Então é uma especialidade de longo prazo. São 6 anos de faculdade, 5 de residência. Para se tornar o neurocirurgião geral. Para receber o título de cirurgião geral. E aí tem a especialização. E ali você vai, então, escolher um ramo que você vai se subespecializar ou não. Mas, de qualquer maneira, até você ganhar bagagem, demora um pouco mais. Qual o conselho que você daria para um estudante de medicina que quer seguir o seu caminho? Eu acho que ele tem, enfim, o ideal é que ele se decida cedo, porque não é uma especialidade para você começar tardiamente, Então, eu acho que é uma especialidade que ele deve começar a estudar na faculdade. Não a especialidade em si, mas fazer uma boa formação de anatomia, aproveitar que ele está na faculdade para estudar o cérebro, o máximo que ele puder, para quando ele chegar na residência estar com esse problema da neuroanatomia resolvido, ter um bom conhecimento, porque na realidade a cirurgia hoje é baseada na anatomia, no que a gente vê. Você só tira e só mexe no que você vê. O cirurgião precisa conhecer a anatomia. Então, isso vai mudar, como eu te disse, porque vai ser genética, vai ser outra coisa, um mundo novo que está se abrindo. Mas a cirurgia convencional é baseada na anatomia. Então, quanto mais anatomia ele souber, maior a chance dele ter sucesso na neurocirurgia. E para terminar, o que a gente pode fazer para manter o cérebro saudável, prevenir, se for possível, doenças e problemas? Olha, eu acho que a gente tem que manter a atividade do cérebro. O cérebro é um órgão dinâmico. Ainda que se acreditasse que não fosse, sempre a gente aprendeu que o neurônio morre e não se refaz. Isso não é verdade. O cérebro está sempre se transformando. Nós temos neurônios, células tronco neuronais no cérebro que vão refazendo os neurônios. Ao longo da vida toda. Ao longo da vida toda. Você, quando está aprendendo uma habilidade nova, seja uma língua nova ou está estudando alguma coisa, você está formando novos circuitos no seu cérebro. Então você tem que manter o cérebro em atividade. Alguns circuitos jamais se perdem quando você aprendeu muito cedo, como andar de bicicleta. O dia que você for, aquele está lá, vai ligar de novo. Mas as novas coisas que você aprende, você está formando novas conexões, novas sinapses. Então você tem que estar sempre usando e estimulando. É feito um músculo, você tem que estar sempre em funcionamento. Tem que incluir o exercício físico, que é importante para o cérebro também, né? Porque isso faz bem. Eu acho que para fazer você ter um cérebro atuando, você tem que ter um mínimo de vaidade, você tem que querer estar bem fisicamente, isso dá uma autoestima, isso faz você querer melhorar, faz querer você estudar. Então é um conjunto, não é que o cérebro seja isolado, mas ele tem que estar dentro de um conjunto de autoestima. Todo tipo de exercício. Todo tipo de exercício. É o movimento e a motivação, né? Movimento, e quando você está fazendo movimento, você está estimulando o cérebro também, porque é ele que faz seus movimentos, e você está liberando endorfina, você está estimulando todos os neurotransmissores cerebrais. Eu acho que é muito importante, todo tipo de atividade. Tudo vem de lá. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo sua participação, doutor Niemeyer. Eu que agradeço, gostei muito. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.